Olá, seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e eu estava meditando no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 12 e 13, em que Paulo descreve a sua própria vida. Vamos ler juntos? Diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. O testemunho de Paulo, ele não pode ser ignorado, e nós podemos dizer que ele é um dos mais impactantes testemunhos que nós temos na Bíblia. Queridos, eu dei o tema hoje de libertos e transformados. E nada melhor como analisar a vida de Paulo para falar sobre esse assunto. Quando Paulo estava a caminho de Damasco com o objetivo de assassinar os seguidores de Jesus, ele teve um encontro com Cristo e a vida dele foi completamente transformada. O homem que antes perseguia e torturava cristãos, ele se tornou um dos maiores propagadores do evangelho. E isso é um exemplo da abundante graça, misericórdia e bondade de Deus. Essas coisas, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus é capaz de modificar o nosso interior e nos incendiar com o fogo do Espírito Santo. Assim como aconteceu na vida de Paulo, ele foi liberto e transformado. Eu creio que o Senhor ainda pode operar isso no nosso meio, nos nossos dias. O nosso Deus, ele pode converter toda a nossa vergonha, culpa, feridas, medos, vícios e pecados. Ele pode converter em testemunhos vivos que levam esperança e salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Eu creio que cada vitória que o Senhor gera nas nossas vidas, isso nos confere autoridade para a gente poder ajudar aqueles que talvez estejam passando pelos mesmos sofrimentos que nós enfrentamos. Queridos, entenda através do testemunho de Paulo. Ninguém continua o mesmo depois de um encontro real e verdadeiro com Cristo. Eu creio nisso e eu creio que, assim como na vida de Paulo, algumas quedas no meio do caminho, elas são providenciais para que nós possamos ter esse encontro real e verdadeiro com Cristo. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que antes da queda, o apóstolo Paulo estava engajado em uma missão totalmente desalinhada com a vontade de Deus. Porém, quando ele se levantou daquele tombo, ele recebeu a revelação da missão que Deus tinha para ele. Então hoje, nesse devocional, o que eu quero deixar para vocês é para que o Senhor te liberte, para que o Senhor modifique o seu coração, assim como aconteceu com Paulo. Só não se esqueça de que alguns processos de cura são lentos e dolorosos. O próprio apóstolo Paulo, ele permaneceu cego por 3 dias, sem comer e nem beber nada, antes que ele fosse totalmente restaurado. Isso está lá em Atos 9, versículo 8 e 9, depois se você quiser ler. Queridos, o primeiro passo para nós sermos libertos e transformados, nós precisamos ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. A partir desse encontro real, o Senhor, ele é capaz, com a sua abundante graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, ele é capaz de nos transformar interiormente para que essa transformação externe para fora. E quando nós somos libertos de dentro para fora, a gente consegue auxiliar no processo de libertação de outras pessoas, não pela nossa força, mas pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus sobre nós. Aleluia! Essa palavra foi uma palavra que falou muito comigo. Eu tenho falado para vocês, eu tenho vivido alguns processos com Deus. O Senhor tem me moldado, o Senhor tem me aperfeiçoado. E é tão lindo, queridos, a gente deixar ser transformado, deixar ser modificado pelo Senhor. O Senhor precisa quebrar em nós o nosso orgulho, a nossa arrogância. Nós precisamos ser mais humildes diante do Senhor. E é lindo a gente pensar nisso, que ninguém continua o mesmo depois de um encontro real e verdadeiro com Cristo. Que hoje você almeje ter esse encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu quero orar por você.
Vamos consagrar o nosso dia a Deus? Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra. Senhor, eu peço perdão, Pai, por todos os nossos pecados. Peço perdão, ó Deus, por tudo aquilo que a gente faz, fala, que não está alinhado com a tua vontade perfeita para nós. Senhor, se porventura a gente está correndo atrás de coisas que não é o que o Senhor tem para nós, que o Senhor tire isso do nosso caminho. Pai, examina o nosso coração, examina o nosso ser. Nós queremos ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Nós queremos ser modificados. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça abundante, a tua misericórdia, a tua bondade recaia sobre nós e que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte nesse dia, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com Paulo, mudou a vida dele, que o Senhor também mude na nossa vida tudo aquilo que precisa ser consertado. Ah, Senhor, se porventura nós estamos passando por processos de cura, processos de libertação, Pai, esteja conosco e nos ajude a vencer os dias maus. Nos ajude, Senhor, a sermos libertos e transformados para que isso externe na nossa vida e outras pessoas sejam libertas e curadas, para que essas pessoas vejam o poder de Jesus Cristo através de nós, através do nosso testemunho, e não para nossa glória, mas para a glória do teu nome, essas pessoas também sejam libertas e curadas. Deus, obrigada por essa palavra. Que o Senhor examine a gente por dentro e que o Senhor nos transforme, Pai, naquilo que precisa ser transformado. Abençoa essa pessoa que me ouve. Livra ela, Deus, de toda vergonha, culpa, todo medo, todo vício, todo pecado, Senhor. Traga arrependimento para esse coração agora, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor converta todas essas coisas ruins em testemunhos vivos que levam esperança e salvação para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Eu te glorifico, Deus. Eu te exalto. Eu engrandeço o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.